Olá, vou dar uma breve explicação sobre o potencial de repouso e o potencial de ação. O impulso nervoso, ele é um sinal elétrico que proporciona a comunicação entre os neurônios. E no potencial de repouso, ele funciona assim: a carga elétrica no repouso, ela é negativa, em comparação à carga que está fora dele. Esse potencial de repouso, ele é mantido pela bomba sódio-potássio, que ela mantém a carga positiva do sódio fora e mantém a carga negativa do potássio dentro. E dentro da célula ajuda, e a bomba de sódio e potássio ajuda a manter o equilíbrio entre o sódio e o potássio que está dentro e fora da célula. Tá. Um neurônio em repouso, ele tem a carga de aproximadamente entre 65 milivolts e 55 milivolts, aproximadamente. Não é um valor fixo, né? Em comparação à carga externa. Quando o neurônio recebe o estímulo, a carga começa a subir. E esse estímulo, ele permite que a carga ultrapasse esses 55 milivolts, que é o limiar de ação. E ele vai sofrer uma onda de impulso elétrico chamado impulso nervoso. Mas se o estímulo for pequeno e ele não ultrapassar esse menos 55 milivolt, o neurônio se mantém em repouso. Mas se o estímulo for suficiente para chegar para ultrapassar esses 55 milivolts, ele vai gerar um impulso que nós chamamos de tudo ou nada. Ou ele tem carga suficiente para gerar esse impulso, ou não tem. E esse aqui é o desenho que eu fiz sobre... Aqui tá o limiar, né? Então, se ele não tiver carga o suficiente para ele subir nessa fase ascendente e chegar até o pico, aqui, ó. Se ele não tiver força suficiente, ele não vai passar daqui. Dos estímulos sublimiares. Ele não vai ultrapassar daqui, né? E quando o impulso ele tá em repouso, dizemos que a gente diz que ele tá polarizado, que é quando ele está positivo fora e negativo por dentro. Se o neurônio for estimulado e a voltagem chegar a mais 55 milivolts, ele gera o potencial de ação. E assim vai se inverter a carga, né, da membrana celular e passa a ficar positiva dentro e negativa fora. Nesse processo é o que chamamos de despolarização. E com isso gera um potencial de ação que acontece de uma forma muito rápida. Ela dura, se não me engano, 0,0015 milissegundos ou alguma coisa assim, não me recordo no momento. E nessa porção do neurônio, canais de sódio se abrem e esse íon facilmente, né, eles passam pela membrana plasmática, tornando a parte interna positiva, aqui ó, tornando ela positiva em relação à parte externa da membrana. Ela era positiva aqui, do lado de fora, e internamente negativa. Aí acontece a despolarização da membrana, aí a carga vai ficar positiva dentro, né? E negativa fora. E assim sucessivamente, né? Essa positividade, ela fica em torno de 40 milivolts. E assim abrem canais de potássio que estão em grande quantidade dentro da célula, que começa a sair, fazendo com que ocorra a repolarização. Tá vendo aqui, ó? Ela estava positiva dentro, ela despolarizou, aí, novamente, ela vai repolarizar, onde a parte interna da membrana vai ficar negativa e a externa volta a ficar positiva. E durante um curto período de tempo, ele é muito rápido mesmo. Por um curto período de tempo, a parte entra no período que chamamos de período refratário, que é onde
aquela porção de neurônio não vai mais poder despolarizar. Porque por mais que ela receba um impulso aqui, ela acabou de repolarizar. Então ela não pode despolarizar assim que ela termina, né? Ela vai seguir para a célula vizinha para acontecer todo esse mesmo processo que aconteceu aqui, vai acontecer vai acontecer com a vizinha dela, né? Mas estimula a célula vizinha a fazer o mesmo processo assim por diante. Mas no período refratário, no período refratário relativo, até é possível, né, que ele ocorra novamente essa despolarização. Mas para isso precisa ser um impulso muito grande, uma corrente muito maior do que a anterior, para ela poder despolarizar, para que ela repolarize novamente, né? Deixa eu... Aqui. Vou falar um pouquinho sobre essa parte aqui. Os dendritos. Aqui. Os dendritos. Os dendritos são as partes da célula onde a maior parte dos inputs de outras células estão chegando. Aqui, ó. Os dendritos são essas partezinhas aqui, ó, que parecem umas mãozinhas, tá vendo? Esses são chamados os dendritos. O soma é o centro metabólico da célula. Ele fica aproximadamente aqui, né? Onde encontra a parte da transcrição celular, a formação de novas proteínas e etc. O axônio é um tipo de canal transmissor que leva a informação para cada parte, após receber esse estímulo sensorial. Entre o soma e o axônio, que seria aproximadamente aqui, mais ou menos aqui assim, né, no cantinho pelo desenho que eu fiz, nós temos a zona de gatilho aqui, entre o soma e o axônio, a zona de gatilho, que tem uma alta concentração de canal de sódio dependente de voltagem, onde o sinal precisa ir até o limiar para que ocorra o potencial de ação. Seu sinal se espalha e vai induzir o processo de comunicação celular, onde os neurotransmissores são liberados através da sinapse química. O nodo de Ranvier. Deixa eu ver se eu consigo olhar aqui. Aqui. O nodo de Ranvier. É esse pequeno espacinho aqui, ó. São os espaços entre a bainha de mielina. Aqui, ó. A bainha de mielina e o nodo de Ranvier é esse espacinho aqui, ó. Com alta concentração de canal iônico, onde a membrana do neurônio fica exposta e o impulso nervoso, em vez de seguir continuamente pela membrana do neurônio, ela pula de um nodo para outro, que é o caminho mais rápido, né? Que é o que chamamos de condução saltatória. Ao invés dela seguir todo esse caminho aqui, ó, que vai demorar mais, ela vai saltando de um nodo a outro. Potencial sináptico ocorre entre o axônio e o neurônio, e o dendrito do neurônio seguinte. O estímulo ocorrido em algumas partes do neurônio é transmitido através de mudanças bruscas de carga elétrica, chamada potencial de ação, que percorre todo o neurônio. Chegando na terminação do axônio, o sinal ele é transmitido por meio de vesículas, contendo neurotransmissores, substâncias carregadas de levar o estímulo para a célula vizinha. Os neurotransmissores fazem com que os íons sejam levados de uma célula para outra, alterando o potencial elétrico e gerando o potencial de ação naquele desenho que eu mostrei anteriormente. Existem dois tipos de sinapse, a sinapse excitatória e a inibitória. Se o sinal produzido pela membrana na pós-sináptica for a despolarização, iniciando o potencial de ação, então será a sinapse excitatória. E se o sinal produzido na membrana pós-sináptica for de hiperpolarização, a ação
resultante inibitória será inibitória do potencial de ação. Portanto, nesse caso, haverá uma sinapse inibitória. É isso. Obrigada.